Signo de Peixes. Seja muito bem-vindo, Peixes, à sua leitura. Lembrando que é uma leitura coletiva, geral, atemporal, não força nada na tua vida, na tua história, ok? Essa semana não estamos tendo leitura para todos os signos aqui no canal, então estou fazendo um sorteio para sabermos com quais signos a espiritualidade ela quer, né, falar, se comunicar, passar aqui a mensagem, o conselho, o caminho, o direcionamento, e você saiu aqui. Então, se você puder, Peixes, também já chegar nessa leitura, deixando a sua forma de contribuição para conosco, com o canal, para que essas leituras elas possam continuar existindo, eu ficarei grato a você. Então, você pode comentar, curtir, compartilhar, hypar esse vídeo, se tornar membro do canal para que o nosso trabalho ele possa continuar. Link para você se tornar membro está aqui abaixo na descrição, assim como na descrição você também encontra todas as informações sobre nossos serviços e produtos. Lá tem o nosso famoso guia de banhos energéticos, aquele que ajuda você a proteger, blindar, limpar a tua energia, ok? Vamos lá então, Peixes, abrir com o Oráculo dos Delfos. Também gostaria de dizer que a previsão para julho já está aqui no canal. Veja Sol, Lua e Ascendente, que esse mês as leituras elas estão aí bem complementares, ok? Vamos lá então. Por favor, espiritualidade da luz, o que Peixes precisa saber ao chegar aqui nessa leitura, por favor. Múltiplos amores. A reflexão, a esperança, a melancolia. Interessante. Olha, alguém aqui, Peixes, não é escolhido, tá? E aí, essa leitura, ela pode estar falando diretamente de você, que tem uma escolha para poder fazer, e não necessariamente, tá? Em relação à questão afetiva, amorosa, pode ser na sua vida como um todo, mas aqui é como se, assim, alguém tem um direito de escolha, né? Vou colocar assim, envolve muito aqui essa leitura, o livre-arbítrio, né? O poder de escolha que cada um tem, mas aqui alguém escolhe não escolher uma pessoa ou algo. Aqui está muito mais para o lado de uma outra pessoa, junto com você nessa leitura, então tanto pode ser você, a pessoa, não escolher o outro, quanto pode ser que você a ser a pessoa não escolhida, tá? E aí eu tô lembrando de uma coisa aqui que é o seguinte, né? A última leitura que veio aqui no canal para você falava de uma pessoa chegando na tua vida, onde você encontrava uma pessoa na tua caminhada. Se você não viu essa leitura, volta aqui na tua playlist, né? E veja a leitura onde o título, a capa é Vovó Cigana Aconselha, né? Lá nessa leitura foi dito sobre uma pessoa que já estava no teu caminho e você, de acordo com a tua caminhada de vida, você encontrava essa pessoa. Então aqui pode ser que alguns vão de fato encontrar essa pessoa, então aquela leitura era para você e essa também, porém é como se aqui você não escolhesse a pessoa, tá? E assim, talvez você também encontre a pessoa e você não é o escolhido. Por quê? Quando a gente fala, pessoal, de pessoas na nossa vida, nós sabemos muito bem, né, que nem sempre as pessoas elas vão ficar juntas e principalmente em um determinado momento. Às vezes a pessoa ela escolhe não estar com você naquele momento, mas ela escolhe estar em outro. E isso não significa que você deva parar a tua vida para poder esperar uma pessoa escolher estar com você. Mesmo que ela tenha deixado isso talvez muito claro, né? No sentido de, olha, não posso agora ficar com você porque eu tenho determinadas coisas para resolver na minha vida que me impedem, né, vamos dizer assim, de acontecer essa questão. De acontecer a nossa união, né? Ah, Leonardo, mas quando uma pessoa, ela quer, ela faz acontecer. Sim, mas nem sempre, tá? Até porque eu já vi vários casos em leituras principalmente particulares, onde uma pessoa não ficou com a outra em um determinado momento, porque havia coisas individuais para aquelas duas pessoas passarem, então uma poderia até mesmo atrapalhar o processo da outra, caso elas estiverem juntas, para depois, lá na frente, essas duas pessoas, elas se unirem novamente, tá? Só que essa informação, ela não significa que é o caso aqui da tua leitura, e nem que você deva parar a tua vida ou se prender à ideia de que um dia alguém irá te escolher, ou que até mesmo você que vai mudar o pensamento, em algum momento você vai escolher alguma pessoa. Porque a grande questão que eu vejo aqui até agora, eu vou tirar mais cartas, né? A gente vai utilizar o tarô, aqui também é uma pessoa, ela sendo não escolhida. Mas é como se assim, ela tivesse o desejo de ser, tá? E aí aqui também, Peixes, a gente vai entrar numa outra questão que é o quê?
Essa leitura, ela pode falar muito de ferida de abandono e ferida de rejeição. Porque quando você tem talvez a necessidade de ser escolhido, tem alguma coisa aí dentro de você que você precisa observar. E principalmente quando você fica mal com isso. Ah, eu não fui escolhido. Então assim, nossa, eu devo não ser suficiente, né? Eu devo não valer muita coisa para que alguém não me escolhesse. E não é por aí. Porque alguém escolher ou não você é muito mais sobre a outra pessoa do que sobre você. Entende? Mas aqui eu vejo que a pessoa que ela não está sendo escolhida, ela tem uma tendência a ficar um pouco mal com isso. Porque ela esperava, essa esperança na leitura aqui, ela realmente está falando assim, eu espero ser escolhida, eu espero ser escolhido. E se não é você, é a outra pessoa. E aqui seria você não escolhendo alguém. Alguns aqui não escolhendo porque de fato não querem, outros aqui não escolhendo alguém porque tem outras opções, ou uma outra opção que você entende que ela está mais condizente com aquilo que você quer, tá? E assim, aqui também é importante você saber uma coisa que é o seguinte, se não é você que está escolhendo algo ou alguém, é a outra pessoa, isso aqui foi pensado, calculado, planejado, tá? Não é uma questão aqui de supetão, né? Vamos dizer assim, do nada a pessoa, não quero saber de você, não escolho você. Não, aqui essa pessoa lá pensou sobre isso, tá? E se é você que vai fazer uma escolha, é importante você também pensar antes de você escolher, ok? E aí, o anjo da bondade, a mãe, amor singular. Para a maioria, talvez, de vocês, peixes que estamos aqui falando, né, nessa leitura, pode ser que essa leitura, de fato, ela se trate de uma questão afetiva, amorosa, tá? Só que aqui, o que eu havia falado é exatamente o que a espiritualidade, ela confirma aqui na leitura. Por quê? Porque aqui nós estamos falando que alguém, um dos lados aqui, não está preparado e poderia até mesmo, de alguma maneira, influenciar de forma negativa ou prejudicial na evolução do outro. Por quê? Aqui a gente está falando de uma conexão profunda, tá? Vou tampar porque contém aí nudez, mas aqui a gente está falando de uma conexão profunda, onde uma pessoa ela se sente profundamente conectada com a outra. Aqui não vai ter muito como você ver, né? Mas aqui, olha, nós temos duas pessoas ali profundamente conectadas em uma conexão que ela é original, né? Ela é singular. Só que assim, aqui é como se houvesse alguém que não está preparado. E aí tem aqui uma espiritualidade presente nessa leitura, que provavelmente é a sua, mas também da outra pessoa, mostrando que, olha, não é o melhor momento. A proteção, tá vendo? Não é o melhor momento aí de você estar com alguém, principalmente para quem essa questão ela é afetiva, amorosa. Alguns aqui é família, questões de família, onde aqui você pode ter um familiar que de alguma maneira ele precisa passar por coisas aí que assim você talvez não possa nem ajudar essa pessoa, só que ela também poderia prejudicar o teu caminho de alguma forma. Então, quando ela estiver melhor, talvez, porque não há garantias aqui nessa leitura, que você se reconecte, né, se encontre novamente com essa pessoa, tá? O que é a melancolia, por favor? Por que a melancolia está aqui? A responsabilidade. É exatamente o que eles falaram, tá? É como se aqui a pessoa que ela não está sendo escolhida e ela está ficando aí um pouco borocochô com essa questão, ela entende que assim, o outro não assumiu o compromisso de estar comigo. O outro não assumiu de fato a responsabilidade que é sustentar a própria presença na minha vida, na sua vida e eu você na vida de alguém. Mas aí você já tem aqui também, peixes, a resposta, né? Exatamente do que talvez você possa estar se questionando ou a resposta dessa melancolia. Por quê? Como é que você pretende ficar com alguém que não tem agora, né, no momento presente aí dessa escolha, a capacidade de sustentar a própria presença na tua vida, né? Com certeza, bom não ia dar. E aqui também fala que essa pessoa, para ela estar com você, ou você com ela, ela precisa ter uma ideia, né, dessa conexão que existe entre vocês, e também é como se ela precisasse aqui trazer à tona uma outra versão dela, tá, dessa pessoa, para que ela pudesse estar com você, e essa versão não está pronta.
Porque o juízo, ele estava invertido aqui, né? Então, de alguma maneira, assim, a questão da liberação dessa nova versão ainda não aconteceu. Eu sinto que essa leitura, Peixes, ela é, de alguma maneira, a explicação da espiritualidade para você que não foi escolhido ou não será escolhido, ou você que não está escolhendo alguém. Porque quem é que não está escolhendo a pessoa, a situação, é a pessoa que não está preparada. E aí você pode talvez não entender, né? Eu sinto de não estar com essa pessoa agora. Mas por que você parece que eu gosto da pessoa, né? Você parece que de alguma maneira eu tenho uma conexão com a pessoa. Porque você não está preparado. Porque existe uma versão sua que ela não está pronta para viver aqui essa conexão. Olha só, pessoal, exatamente, né? Roda da fortuna invertida com os amantes aqui. Ou seja, a roda, ela não girou para que essa nova versão sua chegasse, tá? Então aqui a roda ela vai continuar girando aos poucos aí, mas é melhor cada um estar aí na sua, tá? Aqui também eles falam, Peixes, uma coisa que é assim, né? Você não precisa estar completamente curado para estar com alguém. Só que o caso aqui da tua leitura é um caso onde o processo de cura, ele ainda vai começar. Ou ele começou há pouco tempo. Então tem muita coisa ainda para você ou para essa pessoa aqui passar, ou ambos, né? Que de alguma maneira não tem como estar juntos nesse momento. Por isso que aqui você tem essa ideia de proteção, tá? Porque é como se mesmo não querendo, um poderia machucar o outro, um poderia prejudicar o outro aqui. Olha, ela ficou aqui, né, roda da fortuna agora na posição normal. Então significa que a roda, ela está girando, e eles vieram juntinhos, né, os amantes aqui com a roda da fortuna. Aqui tem uma conexão destinada, só que ela é destinada no contexto do agora, tá? Não vou falar que ela é destinada para você lá, sei lá, em 2030 estar com uma pessoa. Não, ela é destinada para que, de alguma maneira, comece aqui os processos de cura de cada um, tá? Vamos aqui ver o que mais com o tarô. O que mais para Peixes, tarô? 8 de fogo. 10 de ouros. E 6 de copas. Aqui a gente fala, Peixes, de uma estabilidade / segurança que realmente alguém ainda não tem, tá? Porque o 8 de fogo, ele é uma energia contrária ao 10 de ouros. Por quê? O 10 de ouros, ele é a fixação, a estabilidade, a segurança, né? E o 8 de fogo, ele é a energia do movimento, a energia do vai, do vem, do volta, do se movimenta para que as coisas possam acontecer. Então aqui é como se um lado quisesse uma coisa, mas o outro lado ele não está preparado para viver isso. Porque ele tem, vamos colocar assim de uma maneira bem informal, ele tem aqui os corres da própria vida para fazer. Então ele não pode parar agora. Aqui pode ter uma pessoa que ela é mais estabilizada e a outra não, tá? E a outra aqui que não é, ela tem muita coisa ainda a aprender, a conquistar, a desenvolver, a curar, a ressignificar. 6 de copas. Mas se tem aqui vontade, desejo, sentimento. Aqui alguns podem ter o entendimento de que essa não escolha dessa pessoa não está condizente com o que ela disse que sentia por você, ou que de fato você sabe que ela sente. E se é você, a pessoa que não está escolhendo, você também sabe. Só que aqui existe até uma honestidade, né? Bem grande nessa leitura. Porque o que eu estou falando para você, a pessoa ela pode não falar. Mas a verdade dentro da questão interna é justamente essa. A pessoa ela sabe que ela não está pronta aqui para viver uma conexão com você. Mas ela tem sentimentos por você. Então pode parecer que existe aqui algo que é contrário, né? Um contraste aqui na leitura. Fulano fez uma coisa que não condiz com o que dizia que sentia. Mas dizer não significa fazer, né? Desejo, vontade não significa ação, atitude, e muito menos que a pessoa ela está pronta para viver aquele desejo, aquela vontade. É o caso aqui da leitura, tá? Ó, a lua, tá vendo a pessoa ou você imerso aqui no emocional, só que ela tá perdida, né? É que ela tá afogando-se, inconsciente, presa nas próprias emoções. Então aqui alguns também não sabem, olha, 6 de copas seguido da lua, alguns aqui não sabem também como lidar com o sentimento que tem por uma pessoa. É como se isso sufocasse essa pessoa. Porque ela não tem ainda a maturidade necessária para lidar. O mundo.
9 de copas. Então essa pessoa ela precisa ficar sozinha por um tempo, que eu não sei qual é, tá? Um tempo aqui indefinido nessa leitura, para que ela possa se encontrar ou se reencontrar aqui. Essa pessoa aqui, peixe, seja você ou a outra, primeiro ela se encontra sozinha. Primeiro ela sustenta a própria presença, para que depois ela possa sustentar a presença de estar com você. E se é você essa pessoa, né? Aqui você tem, olha, o Ouroboros, né? Ouroboros, ele diz que não existe começo nem fim. Tudo são ciclos e transformações. Então que essa pessoa ela vai passar, Ouroboros com 9 de copas, né? Vamos dizer assim. Essa pessoa ela vai passar por transformações de ciclos sozinha, primeiro. E se for o caso, tá? Ela vem te encontrar aí no futuro. E você continua vivendo a sua vida. É interessante, né? Porque você vê que aqui existe coisas para serem trabalhadas dos dois lados, né? Porque o lado que ele não está escolhendo, ele sabe que existe toda essa questão que eu falei aqui, né? O lado que não está sendo escolhido, existe que é uma ferida emocional a ser trabalhada. Porque essa pessoa ela tem uma questão de não suficiência. Aqui pode falar da ferida do abandono, da rejeição, né? De você pensar que de fato você é incompleto, né? É insuficiente, e não é. Só que aqui você vai ter que trabalhar toda essa questão. Então aqui ambas as partes, entende? Ambas as partes aqui têm algo a ser trabalhado. Alguns aqui, quando não é também questão de relacionamento, seja o tipo que for, aqui pode ser uma questão de processo seletivo, por exemplo, né? Você não é escolhido lá no trabalho que você foi fazer a entrevista. E aí você pensa, nossa, mas eu devo ser, né? Pouca coisa, porque não me escolheram, sendo que eu fiz de tudo, né? Eu acho que eu fui super bem e tal, e não me escolheram. E aí você descobre aqui também que você tem uma questão de querer ser aprovado pela pessoa alheia, né? Que você não reconhece o seu próprio valor aqui. Então você vai ter coisas também a trabalhar, entende? E aqui eu até ousaria dizer uma coisa, a pessoa que também pode ter feito parte, né? Do processo de entrevista, até ela talvez vai ter algo a trabalhar dentro do sentido de critérios que ela está escolhendo para poder trazer alguém para essa empresa. Porque aqui, se a gente está falando de algo profissional, tem algo que está misturado com a parte pessoal, tá? Aqui é um assunto assim meio... é uma questão um pouco profunda para quem é uma questão profissional aqui. Porque é como se alguém que estivesse misturando vida pessoal com vida profissional. E tanto pode ser a pessoa que não foi escolhida, quanto a pessoa que escolheu. E aí? Rei de Fogo, que é muito bom aqui porque o Rei de Fogo, ele sabe o seu próprio valor. Né? Você vê que aqui ele está, ó, sozinho ali. A gente tem um leão, né? Mas o leão é a representação do arquétipo desse Rei de Fogo aqui. O Rei de Fogo ele tem a Rainha de Fogo, né, no tarô, mas ambos existem de forma independente. Ambos existem de forma singular e individual. Né? Então aqui é você ou essa pessoa, você e essa pessoa, na verdade, se encontrando, ó, fazendo as curas aí necessárias, né? A temperança e se encontrando de maneira sozinha primeiro, tá? E esse foi o caso aí no futuro, né, de vocês estarem juntos, que assim seja, né? Aqui poderia haver, inclusive, uma questão muito grande de dependência, caso aqui você ficasse com essa pessoa ou fosse escolhido dentro dessa situação, ou você escolhesse algo aqui. É como se você se tornasse dependente. É uma toxicidade aqui futura que poderia acontecer. Então, assim, agora talvez você não veja, não entenda, né, isso. Até porque alguns aqui podem estar, assim, perdidamente apaixonados por alguém. E aí você não tá vendo algumas coisas, tá? Mas que no futuro aí você vai ver. Vamos saber qual é o conselho final aqui do povo cigano. Conselho final do povo cigano, por favor, para peixes. Virou. Ó, o coração, né? E o coração, o que é que ele fala, peixes? Ouça a sua intuição. Ouça o direcionamento que vem do seu coração.
Porque é que as pessoas, né, vou colocar assim no geral aqui, as pessoas envolvidas nessa leitura, a grande bússola delas é o emocional, tá? É o emocional aqui, principalmente para quem precisa curar feridas, né? Que é o que a gente falou, a questão das feridas emocionais aí. Então o seu coração aqui, ele sabe exatamente o que fazer, independente de quem seja você nessa leitura, ok? Então é isso, peixes, que eu tenho para você. Desejo o melhor nessa questão. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.